Bom, sus concursos, só que é português. Não, errado. Na verdade, eu vou estudar TJ São Paulo. TJ São Paulo, só que eu só vou ler as coisinhas novas. Mentira, só vou ler a lei seca aqui do artigo 5. Até o artigo 5, gigante. Primeiro, você lê o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Daí coloca um monte de coisa. Termos seguintes. Titulares, destinatários, brasileiro nato, naturalizado, e os estrangeiros residentes. Está na Constituição Federal, não pode distinguir. Este estrangeiro passagem também. A patricidade. E as pessoas jurídicas, público e privado também. De exemplo, coletivo e representação de associações. Por exemplo, não se extradita dos crimes políticos ou opinião. Não tem extradição por crime político de opinião. E nem todas são ação, nem todos os direitos. Os estrangeiros não podem fazer ação popular ou direitos políticos. A menos. Vamos lá, vamos contar essas coisinhas aí. Artigo 1. Dos direitos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessas constituições. Igualdade é formal, é uma regra, mas a igualdade material é diferente. Desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né? Ou seja, os benefícios são diferentes, essas outras coisas. Também tem as ações, a igualdade material de ações afirmativas, né? Que é tipo as cotas raciais e as cotas de deficientes. E a Lei Maria da Penha que protege a mulher, né? Também essa coisa só aparece no concursos de lei necessária para exercício de cargo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa assim, não, em virtude de lei. Isso é a legalidade, a virtude da lei. O particular, essa coisa aí vem pro particular e pro poder público. O poder público só pode fazer as coisas que a lei autoriza e o particular ela tem uma autonomia de vontade. Ele pode fazer tudo que a lei não proibir. Legalidade, lei de ampla norma, diferente de uma ressalva legal, que é uma lei estrita. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é o terceiro. Vida negativa, sobreviver, proibição, pena de morte, eutanásia e aborto são proibidos aqui no Brasil. Atualidades, os professores falam do aborto e da eutanásia que foram... Qual é a palavra mesmo? Eu sei a palavra. Eles foram autorizados em alguns outros países novos. Tipo, o aborto foi... Agora é legal lá na Argentina e na Alemanha. E tem a eutanásia, que eu acho que foi um país como ele também. A Espanha, talvez. A coisa é que esses países, eles não é que eles legalizaram, é que tinha várias coisas que não podia fazer. Tinha restrições para fazer o aborto. Tipo, aqui o aborto é legal, mas é proibido, mas tem as suposições que pode, que é quando o único exemplo que eu vou falar agora é o da mãe. A mãe está com perigo de vida por causa do bebê. Proibição de pena de morte, salvo engano, é declarada também, né? O aborto, salvo necessário, sentimental, lei, aninsinflata, cessolações troncambrionárias, vida positiva, dignidade, proibição da tortura e proibição de pena perpétua, ou seja, não pode prender uma pessoa para sempre. Também é proibido trabalhos forçados e penas cruéis. É proibida a tortura, tratamento desumano ou degradante também. Da dignidade, algemas,
das coisas da dignidade é que as algemas lá só é permitido quando a pessoa representar perigo, ela oferecer resistência ou tentar fugir. Escrito Espontrabesa. É livre a manifestação do pensamento, de livre do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Isso aí é cumulativo. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente da censura ou de licença. Limite discurso de ódio, fake news. Né? Liberdade de pensamento, exterior ou assistir lei. Liberdade de pensamento. Vedado, anonimato e resposta retifica a vínculo comunicativo social, proporciona tem direito de resposta da liberdade de pensamento. Réplica ou retifica, proporcional ao agravo, se a liberdade agravar sua imagem, essas coisas lá que falou no começo. Resposta ampla à ofensa e gratuita. E também tem direito a uma indenização moral, material e imagem, né, que falou no final do treco. É inviolável a liberdade de consciência, que é a moral filosófica ou política, e de crença, que é a religiosa, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, no forma da lei, a proteção de locais de cultos e suas liturgias. Essa coisa de proteção de locais de cultos e liturgias aparece bastante em prova, e ela normalmente aparece, em alguns casos, aparecem quando está falando de lugares especiais. Tipo, no exército, tem proteção a seus locais de culto. Nos hospitais também tem proteção a seus locais de culto. Tipo, a pessoa tem direito a fazer seu treco de religioso. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos de motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo você invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Laico. Não adota a religião oficial. Isso aqui, o nosso estado é laico. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vida privada e intimidade. Honra subjetiva ou objetiva. Quando é subjetiva, é um conceito de si mesmo, e quando é objetiva, é uma reputação social, o nome da pessoa. É diferente de imagem. A honra é diferente de imagem. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. Essa aqui cai bastante na prova, quer dizer, na verdade eu nunca vi essa aqui aparecendo muito nas provas, nas questões que eu fiz, mas os professores comentam ela toda hora, né? Ela cai algumas vezes. Salvo em caso de flagrante delito, o desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que cai dessa aqui é essa coisa do durante o dia. Eles ficam mudando a coisa durante a noite, durante o dia, eles ficam colocando essas coisinhas da determinação judicial e durante o dia. Essa é a única coisa que aparece nesse artigo quase toda hora. Então tem três trecos, né? Ou seja, se você vê alguém, um flagrante delito, tipo, você vê alguém arrombando uma casa, você vê alguém atacando uma pessoa, é um flagrante delito. Daí, você está vendo flagrante delito, você vai ter a chance de salvar a pessoa e você pode ajudar ela no flagrante delito, né? Daí você pode invadir a casa, penetrar a casa de outra pessoa. Daí também tem a hipótese de desastre, que é tipo a casa começou a pegar fogo, a casa começou a cair. No flagrante desastre você tem a oportunidade de salvar uma pessoa, você pode prestar socorro. E depois tem a casa inviolável, mas ela é inviolável durante a noite. Não pode entrar, ninguém pode entrar durante a noite por determinação judicial. E o policial não pode entrar lá, mesmo que ele tenha determinação judicial de noite. Ele só pode entrar durante o dia. Isso. Próximo é inviolável o sigilo de correspondência. Correspondências são invioláveis. Cartas e encomendas e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses da forma, na forma da lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução de processo penal. Sabe, essas coisas de ordem judicial são hipóteses para ver esse sigilo, tipo sigilos bancários, sigilos fiscais, sigilos informáticos ou sigilos telefônicos. Daí, por exemplo, a CPI
que da Covid que falou, tirou o sigilo das informações bancárias e telefônicas de alguns trecos para conseguir provas. Como é que elas conseguiram tirar o sigilo? Elas usaram uma ordem judicial. Pode ser uma CPI federal ou estadual para tirar o sigilo, né? O fiscal de bancários podem ser sem ordem judicial e mais dos ministérios públicos do Tribunal de Contas não podem ter o sigilo bancário. Eu acho que é isso que está escrito aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, livre, atendidas as qualidades e profissões que a lei estabelecer. Por exemplo, potencial lesivo da profissão. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Todos. Habeas data, né? Ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, ou seja, aquela coisa da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Publicidade é a regra, sigilo a exceção. Sigilo seja imprescindível e a segurança e sociedade do Estado. Informação, acesso. Informação, dever do poder público. O dever é o poder público direto de receber, do particular, coletivo e qual, e o dever de publicidade. O direito de sigilo é só imprescindível quando é necessário para o Estado ou a sociedade. E o sigilo da privacidade e intimidade tem aquela regra de 100 anos de treco. Sobre acesso à informação é o habeas data, mas tem o sigilo da fonte e é diferente do anonimato. O sigilo da fonte é diferente de anonimato. Informar, tem acesso, as pessoas têm direito a acesso à informação, transmitíveis, acesso à informação de se informar ou buscar informação, e tem acesso, se a informação recebeu. Liberar impressa, liberdade de imprensa. Isso aqui vai estar tudo lá na lei de direito à informação, que cai em muitos concursos. Artigo 5 é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Tempo de paz. É interessante que está escrito aqui o tempo de paz, né? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou permanecer, ou dele sair com seus bens. Ninguém será. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tá 15 e depois aqui tá LXI, sim, 61. Interessante. Que bom aqui. Normalmente, né, quando a gente lê as drogas da lei seca, tem uns trecos que você não consegue entender, mas quando você vê depois, se você ainda lembrar de alguns incisos, você consegue entender. Um caso nesse aqui, né? Eles colocaram dois artigos que têm conteúdo que se relacionam perto um do outro. O 61 está escrito: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime de propriamente militar definidos em lei. Interessante, né? Bom, isso aqui deve ser aquela coisa ninguém senão em flagrante delito. Tipo, você não pode prender um cara que você acha que tá, como é que se diz, traficando, sei lá, sem ter, se ele não tiver flagrante delito, né? Acho que faz sentido. Hipóteses de prisão, flagrante delito. Não precisa de ordem judicial quando flagrante delito. Hipótese de prisão judicial, escrita, fundamentada ou competente. E tem, salvo, transição militar e crime de proposição militar que falou ali no 61, no final. Salvo nos casos de transição militar ou crime de propriamente militar definidos em lei. Não precisa de ordem judicial para prender esses caras. 16. Todos podem reunir-se, tá aí o direito de reunião, pacificamente, sem armas, em locais, né? Isso aqui é interessante. Se eles colocarem, né, e também depois eles perguntarem na atualidade, os professores comentaram bastante dessa coisa de atualidades, de crimes que caem nos crimes que foram da Lei de Segurança Nacional, da EI5, lá da ditadura militar, que foi usada muitas vezes. Daí essa lei, durante aqui o nosso governo bolsonarista, eles foram usados algumas vezes para intimidar ou contra algumas pessoas contra o Bolsonaro, contra o governo. Daí, um exemplo foi usado contra o influencer esqueci o nome do influencer. Mas também foi usado pelo STF para alguns caras bolsonaristas.
Daí, essa lei foi revogada finalmente e colocaram algumas coisas dela foram tiradas, algumas coisas foram mudadas e colocaram ela num capítulo próprio do direito penal. Daí, uma dessas coisas é o direito de reunião. Tinha lá uma modificação simples, tipo, todos podem se reunir pacificamente em locais abertos ou públicos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Não é um requisito indispensável o prévio aviso à autoridade competente. Eu não entendi o que você quer dizer. Repreende a liberdade de associação para fins lícitos pessoal, civil e administrativo, vedada de caráter paramilitar. Associação. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer-se associado. E as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judiciais e extrajudicialmente. Extrajudicialmente também, né? Daí o Poder Judiciário pode dissolver. Definitivo do modo judicial, né? Está escrito. Deixa eu ver aqui. A criação cooperativas depende de autorização. Daí as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Daí ele fala aqui com decisão judicial. E daí essa dissolvida judicial e fala no primeiro caso que é a atividade suspensa ou dissolvidas, quer dizer, dissolvidas ou suspensas. No primeiro caso, de dissolvidas, o trânsito em julgado é necessário. Isso aqui é uma coisa que os professores comentam muito. O judicial pode dissolver, pode mexer contra as associações. As associações podem ser suspensas, só podem acontecer duas coisas com as associações contra elas: suspender ou dissolver. Só que dissolver é mais definitivo, é indefinitivo e é mais, tipo, mais penal, né? Mais é uma punição mais grave, né? Então é definitivo, mas quando e acontece de definitivo quando tem a transição judicado. A suspensão ela é só temporária. Daí as sociedades podem representar judicialmente ou extrajudicialmente, que falou ali. Elas para fazer essas representações, as associações precisam de uma autorização expressa específica, ou seja, acho que isso aqui significa que tem uma lei específica dizendo os casos que a associação pode interferir judicialmente e extrajudicialmente nos processos dos seus associados. E a associação substitui o acordo coletivo. Na verdade, não sei. Aqui está uma sigla chamada MS e ME coletivo. Deixa eu ver uma coisa se dá para eu entender. Olhando aqui. Entidades associativas. Não. Associação. Não entendi. Não autorização. Próximo, artigo 5. Direitos. É garantido direito de propriedade. Imóvel, móvel, material e imaterial. Esse treco de propriedade abrange todas as propriedades. Imóvel, casinha, móvel, celular, material, procuração e também o imaterial. A propriedade atenderá à sua função social. Legal. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Ou ideias aqui cresce bastante prova, né? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. A utilidade necessária de interesse social, que daí é necessária. Isso aqui é uma coisa que aparece às vezes nos concursos. Ela, na verdade, normalmente, quase todas as vezes que eu vi ela apareceu em uma daquelas questões que tem fala 4 incisos e você tem que falar julgue verdadeiro ou falso para eles. Daí eles têm lá umas frasezinhas, tá. No exemplo aqui seria tipo um procedimento de desapropriação por necessidade, utilidade pública, sem justa prévia indenização, ele colocava um desses e você estaria lá alguma coisa desse tipo. Porque olha, aqui está escrito mediante justa e prévia indenização, esse é o inciso 24.
é necessária uma prévia e justa indenização. Daí eles também falam os jeitos que é usado para pagar essa indenização em alguns outros incisos. Bom, não está escrito aqui no inciso da indenização, mas eles colocam esses trecos em opções e colocam um trequinho diferente para você julgar errado. Daí no caso aqui, primeira coisa, a indenização é sempre prévia, justa e em dinheiro. Tipo, normalmente eles colocam para a opção errada, eles colocam títulos públicos para pagar, indenizar o carinha com títulos públicos. Mas isso não é isso. Tipo, qual é a garantia que os títulos públicos que eles deram não são falsetas ou vão desvalorizar? Não, é dinheiro vivo. E as sanções, interesse social. Não cumpre função social. A indenização prévia justa para títulos. Dívida pública. Sanção, interesse social, não cumpre função social. Olha aqui os títulos. Dívida pública urbano e dívida agrária rural. Não é que tem títulos aqui? Mas eu ainda não entendi como é que paga com esses títulos. E o confisco, dessa coisa aí, confisco de desapropriação, é tóxicos e escravos. É não quando tem confisco, não tem indenização. É bom, confisco é quando tem crime, né? 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização anterior se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, pequena, ou seja, 4 carinhas. Desde que trabalhado de família não será objeto de penhora para pagamento de débitos recorrentes em sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Eu já vi isso aqui, uma pergunta essa aqui recentemente. Acho que era até do próprio escrevente. Ela era mó cabeçuda. Mentira, ela não era cabeçuda. É só que a pessoa não presta atenção quando lê. E eu não prestei atenção. Tava escrito assim, a pequena propriedade rural. E daí lá no meiozinho, tipo, uma palavrinha de 5 letras. Mas meus olhos leram e perceberam e entenderam, mas não entendeu. Entendeu, mas não entendeu. Pequena e média propriedade rural. Assim, definido em lei, desde que trabalhado pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de diferenciar o seu desenvolvimento. Aí, sacou? Só tinha uma palavrinha, em média propriedade. Essa coisa, eu pulei ela. Minha cabeça, ela entendeu que estava escrito média lá. Mas ela não entendeu que tá errado isso. Porque tudo estava certo. Tava tudo certo. Tipo, quantos trequinhos incensos, todo o texto tá tudo certo assim, e tem uma coisa acionada a mais, você normalmente não percebe. A menos que seja alguma coisa ruim ou boa. Por exemplo, uma proibição ou um excedente. Quando tem essas coisas você percebe, mas quando tem uma coisa simples, você não percebe a diferençazinha, se você é muito rápido. 27. Os autores pertencentes aos autores pertence ao direito exclusivo de utilização, de publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que foi lei fixar. Acho que são 70 anos ou 100 anos. São assegurados nos termos da lei a proteção de participantes individuais em obras coletivas e a produção de imagem e voz humana, exclusiva nas atividades esportivas. E o direito de fiscalização e do aproveitamento econômicos de obras que criarem ou de participarem dos criadores ou intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção de criações industriais e a propriedade de marcas aos nomes de empresas e outros signos distintivos. Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Autoral, vitalício, industrial, quer dizer, você viu essas carinhas aqui? O 27 fala dos autores de direito de publicações de obras e o 30 e o 29 fala de coisas inventos industriais, criação e criação, artes e tecnológica para coisa. Um evolui a cultura, o outro evolui a evolução social. Daí, e o 28 ele fala do como é protegida essas coisinhas. Na verdade, a proteção dela, o tecnológico também está falando como está protegido no próprio inciso. Daí, dessa coisa, fala que tem uma autoria, o autoral de cultura é
um poder vitalício. Ele é protegido vitaliciamente para os herdeiros. Os herdeiros têm direito a, quer dizer, o treco autoral de cultura é vitalício, ou seja, enquanto o carinha que criou a obra cultural, ele está protegido de ver os seus de ter direitos sobre ela durante a vida inteira dele. E quando ele morrer, esses direitos vão para os herdeiros. Ou seja, uma obra tipo Sherlock Holmes que os herdeiros do carinha que escreveu lá, o Conan, tem muito tempo, eles têm direito até assim. Mas só que lá na lei deles, eu acho que eles nunca perdem o direito do treco. Depois do tempo que eles têm o direito de receber o dinheiro dessa arte que eles fizeram, que é definido por lei, ela vai para o domínio público, né? Daí essa coisa, eu acho que o domínio público, todo mundo quer que as coisas vão para o domínio público, porque daí fica mais fácil de usar, né? Industrial e o treco de industrial, já que ele é um treco representante que vai evoluir o país, né? A gente não quer impedir a evolução do país. Por exemplo, se teve uma revolução tecnológica incrível e se usasse essa revolução, um carinha conseguiu descobrir essa coisa, essa revolução tecnológica, se ele começasse a usar ela em outros tipos de produtos, em outros tipos de coisa, ela ia evoluir, pode evoluir tecnologicamente o país, ou pode evoluir também, como é que se diz? Pode evoluir economicamente também, né? Artigo 530. É garantido o direito de herança. Esse teco de herança nunca cai, meu, mas todos os professores falam bastante dele. Porque ele é engraçado. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do Código dos Filhos Brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei do pessoal de cujos. Essa aqui é interessante porque ela é bonitinha. As pessoas, o gringo que tiver um filho brasileiro ou casado um cônjuge brasileiro, a herança dele ele é dada para esses filhos e cônjuge, né? Só que depende da lei. A lei mais favorável vai ser a usada. Esse é o legalzinho, né? Já estou no 34, mas tem tanta coisa no inciso 5. Já estou 27 minutos no vídeo, né? Acho que tem uns 70 ainda. Tem uns 70 tecos. Tem muita coisa que também nunca cai, mas... O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tem que criar uma lei do consumidor. 30... Quer dizer, não é... Eu não estava falando o número, né? Por que eu estou falando agora? São todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição de poderes públicos. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões ou repartições públicas. Essa aqui é a coisa que mais cai, mas ela meio que não é de direito do constitucional, né? A obtenção de certidões e repartições secretas. Para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso aqui é tipo o habeas data, né? Obtenção de certidões também pode ser isso aqui o mandato de injunção. Remédios administrativos individual, coletivo e gerais. Vou terminar aqui, depois eu continuo na segunda parte do artigo 5.